Olá, a graça e a paz do nosso eterno Rei e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula dessa imersão na Introdução à Teologia Sistemática. Eu sou o pastor e professor Cleube Evaristo e vamos estar falando a respeito da doutrina das Escrituras. Vamos fazer uma breve introdução. É um tema pertinente para a atualidade, tendo em vista que muitas pessoas não dão à Escritura Sagrada o devido crédito. E o que é pior, alguns cristãos, pessoas que se denominam cristãs, não confiam na Escritura e não sabem verdadeiramente da autoridade que a palavra de Deus tem como Escritura Sagrada. Então, eu gostaria de abordar alguns pontos que são muito importantes para a vida de qualquer cristão, para que ele possa entender que o livro que nós chamamos de Bíblia é de fato um livro confiável, é um livro que traz lições eternas para as nossas vidas e é um livro que revela Deus. É um livro que traz a revelação de Deus, é a revelação especial a respeito do nosso Criador. E eu gostaria de tratar de alguns assuntos e eu vou fazer uma leitura de um texto bíblico que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir dos versos 20 e 21. Então, a segunda carta de Pedro, vou fazer aqui a leitura para que a gente possa usá-la como base para o nosso início de conversa. 2 Pedro, capítulo 1, os versos 20 e 21. A Escritura diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Antes da gente mergulhar nesse texto e fazermos algumas considerações, eu queria citar o que Larry Sperry Chafer diz a respeito da Bíblia, da Escritura. Ele diz assim: a Bíblia é fenômeno explicável apenas de um modo. Ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro que um homem escreveria se pudesse, ou que poderia escrever se quisesse. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que a Bíblia não é um empreendimento humano. O homem participa do seu registro, mas a decisão de ter o registro de uma Escritura Sagrada partiu do próprio Deus. Por isso que a gente fez essa leitura inicial de Pedro. E o versículo 20 do capítulo 1 de Pedro fala sobre profecia da Escritura. Então, nenhuma profecia deste texto sagrado, ela partiu da vontade humana. E é importante a gente perceber a frase não provém, de particular elucidação. As versões, algumas versões que nós temos em português, a NVI, por exemplo, ela trata esse texto traduzindo como interpretação pessoal. A expressão no grego é idias epilícios. Interpretação pessoal. A Almeida Revista e Corrigida, particular interpretação. A Almeida Revista e Atualizada, particular elucidação. A Bíblia NTLH, na linguagem de hoje, explicar por si mesmo. E a King James atualizada, a expressão é traduzida como interpretação pessoal. O comum entre essas traduções é que todas elas partem do significado de epilícios a partir de interpretação, que é um dos significados. Mas epilícios também tem outros significados, e um deles no grego é de decisão, decidir. Em Atos 19, 39, a palavra lá, epilícios, um cognato verbal do substantivo, ele é traduzido como decidir, com a ideia de decisão.
Então, verdadeiramente, a condição de decisão, ela cabe mais ao contexto do que Pedro quer dizer do que interpretação. O texto não fala de interpretação. Ele está deixando bem claro que profecias, tudo que foi registrado aqui na Escritura, não parte da parte do ser humano, não foi uma decisão humana. O próprio texto registra isso aí na sequência. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então a ideia é que a própria decisão de registro da Escritura partiu do próprio Deus e que não foi uma decisão humana registrar os textos que temos e que são conhecidos como Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia. Então Deus decidiu dar uma palavra à humanidade, escolheu pessoas para que isso acontecesse e estas pessoas escreveram, conforme o próprio Pedro diz, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante notar que essa palavra movidos aqui, ela tem um significado específico. Ela foi usada inicialmente com o intuito de demonstrar que pessoas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Elas foram comandadas, direcionadas, capacitadas pelo Espírito Santo. A palavra no grego é feromenoi. A ideia é que feromenoi era uma ação que o vento exercia sobre a vela dos barcos, conduzindo cada um dos barcos, então, à direção em que soprasse. Então, cada barco o barco de vela é conduzido na direção que o vento sopra. Da mesma forma, quando este termo ele foi aplicado para que deixasse bem claro que homens foram conduzidos pelo próprio Espírito ao registro da Escritura. Então, a decisão de registrar não parte de nenhum ser humano, e o próprio registro tem a participação humana, mas na direção, no mover do Espírito Santo. Então, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada é um livro, sim, confiável. Primeiro, porque a decisão de registrá-lo partiu do próprio Deus. E o registro foi feito através ou por meio de homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos algumas teorias sobre a inspiração e não vamos tratar necessariamente delas agora, porque isso vocês vão fazer matriculantes no curso da pós-graduação em Teologia Sistemática. Então nós vamos apresentar aqui alguns argumentos em relação à inspiração, para que você possa então ter essa curiosidade de querer saber mais a respeito do tema e depois se aprofundar verdadeiramente no assunto. Millard J. Erickson, quando ele fala da inspiração, ele diz o seguinte: por inspiração das Escrituras, entendemos a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Então, os homens participaram, não foram usados como marionete, eles não receberam a Escritura por meio de um ditado, é isso que vocês vão saber mais depois, quando se matricularem no curso. Mas a inspiração se deu de uma forma onde Deus respeitou a particularidade de cada autor, e esses autores foram conduzidos pelo Espírito Santo. Olha só o que John Frame fala a respeito da Escritura. A Escritura é um livro divino e humano ao mesmo tempo. Deus é o autor e há autores humanos também. Vamos entender isso. A participação dos seres humanos no registro da Escritura é muito importante. Eles foram usados por Deus para trazerem a lume o registro da vontade de Deus para a humanidade. Então, eles falaram movidos pelo Espírito Santo, é o que a gente já trabalhou até agora. E eles, então, na direção do Espírito, dentro da sua capacidade cognitiva, cada um dentro da sua condição intelectual, escreveu o registro do texto sagrado conforme a vontade de Deus.
Nós precisamos também recorrer a outro texto para que fique mais clara a nossa compreensão a respeito da inspiração das Escrituras. É necessário que a gente observe 2 Timóteo, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo trata dessa questão, instruindo Timóteo a respeito das sagradas letras. Abrindo aqui a Escritura para que eu possa ler para vocês, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura de um texto clássico, né, a respeito da inspiração da Escritura. Eu vou ler desde o verso 14 de 2 Timóteo 3 até o 16. Diz assim, Paulo falando para Timóteo, se direcionando a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação à justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, quando faz menção a Timóteo, falando a respeito das sagradas letras, ou consequentemente as sagradas escrituras, né? O termo grego lá é ta hiera gramata, que significa as sagradas letras, ele está fazendo uso de uma expressão que era comum aos judeus de fala grega para se referirem ao Antigo Testamento. Mas quando Paulo vai trabalhando isso, quando ele usa a condição de toda a Escritura ser inspirada, a gente precisa considerar, além do texto em questão, o contexto sob o qual Paulo traz isso à tona. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, tem um texto muito importante. A Escritura diz assim, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Olha que coisa interessante. Quando Paulo menciona aqui a Escritura, deixando bem claro que é uma citação da Escritura, ele diz, pois a Escritura declara, é uma citação. Ele menciona, não amordaces o boi quando pisa o trigo, é um texto de Deuteronômio. E ele diz, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Essa frase é extraída do Evangelho de Lucas, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, nessa ocasião de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo menciona a Escritura, ele já tinha em mente também o Evangelho de Lucas. Então, alguns textos já do Novo Testamento estavam sendo conhecidos e reconhecidos como Escritura Sagrada. Então, Paulo, quando faz alusão aqui, e ele usa a expressão dos judeus de fala grega para se referir à Escritura, verdadeiramente ele não estava mencionando apenas a porção do Antigo Testamento como Escritura Sagrada, mas também já questões e livros do Novo Testamento. É importante perceber que o próprio Pedro também fez isso, né? Quando ele menciona no capítulo 3 da sua carta, as cartas de Paulo. Ele diz que Paulo escreve algumas coisas complicadas, mas ele chama lá o texto de Escritura Sagrada. Então, na ocasião em que Paulo escreve isso, e também na ocasião em que Pedro escreveu o seu texto, tanto Pedro quanto Paulo tinham em mente que a Escritura não era apenas o Antigo Testamento, não era apenas textos e registros do Antigo Testamento, mas também já algumas porções do Novo Testamento que já estavam sendo reconhecidas como novo, ou Escritura, né, na verdade, palavra de Deus inspirada. Algo que a gente precisa perceber nisso é que quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, ele está dizendo que tanto os textos
da antiga aliança, que já eram considerados como escritura, como a lei, os escritos, né? Os salmos, os profetas, e agora também questões da nova aliança já estão sendo reconhecidas como escritura sagrada. Isso é claro, através do mover e da confirmação do Espírito Santo. Temos então em nossas mãos um livro que é chamado de Bíblia. Por quê? A palavra biblion, o substantivo neutro no grego, biblion, está no singular, é a palavra livro. Mas o seu plural, biblia, quer dizer livros. Então nós temos aqui 66 livros inspirados por Deus. E a gente vai procurar entender o que é essa inspiração divina, o que significa inspirados por Deus. A palavra que Paulo usa para falar aqui sobre inspiração é a palavra grega theospneustos, né? Toda a Escritura, verso 16 de 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Passa grafê theopneustos. Então, sabendo que Paulo, lá em 1 Timóteo 5,18, já fazia menção a Lucas 10 como escritura, ele está dizendo que, naquele momento, textos do Antigo Testamento que já eram verdadeiramente reconhecidos como escritura continuavam sendo, e já alguns textos que foram produzidos no período da igreja estavam também dentro desse mesmo parâmetro de escritura sagrada. Então, para nós hoje, nós sabemos que os 66 livros, todos eles são inspirados por Deus. E essa palavra inspirada, que é o theopneustos, tem um sentido interessante. A ideia é de Deus ter soprado, não na ideia de ter ditado, né? Mas na condição de que Deus, na verdade, ele expirou. A Escritura saiu dele, a Escritura saiu do Espírito Santo. E ela foi colocada dentro de cada um dos seus autores. É importante perceber, assim como na criação, Deus sopra para dentro do homem o Espírito da vida. Na inspiração, Millard J. Erickson diz que Deus sopra para dentro do homem a Escritura. Então é algo parecido, só que dessa vez, ao invés de soprar o Espírito de vida, Deus sopra a Escritura para dentro do homem. Então Deus sopra, sai de Deus e o homem aspira. A Escritura vai para dentro do homem através de um sinal maravilhoso, através de um milagre, através de algo sobrenatural que é proporcionado por meio do Espírito Santo. Então, literalmente, o autor da Escritura é Deus, ela é inspirada por meio do Espírito, Deus capacita a cada um, mas dá liberdade de cada um usar o seu próprio estilo, ninguém é usado como um marionete, como um robô, cada um escreve dentro da sua liberdade, mas na direção total do Espírito Santo. E a gente concebe que todas as palavras da Escritura são inspiradas. Nos autógrafos da Escritura não existem erros. A Bíblia é inerrante. Então, cada um dos autores recebeu um dom especial de Deus para escrever o texto sagrado, para trazer à lume a vontade de Deus para a humanidade. Então, esse trabalho do Espírito Santo ele é notável. Cada ser humano que registrou a Escritura foi movido, direcionado, cuidado pelo Espírito Santo. Ninguém escreveu aqui algo da sua própria vontade. Nada foi registrado na palavra de Deus sem que fosse da direção do Santo Espírito de Deus. Então, a atuação do Espírito Santo de Deus na Escritura ela é dinâmica desde o começo, porque ele inspirou, ele colocou dentro de cada autor a Escritura. Isso dá autoridade para a Escritura, porque ela vem, então, plenamente de Deus e passa pelo registro humano. Então, a gente comumente diz que a Bíblia é divina humana porque Deus inspirou e homens a escreveram. Deus usa a linguagem humana, Deus usa as palavras dos homens
para trazer a lume a sua vontade. E o interessante na condição das Escrituras é que o Espírito Santo, ele atua ainda na Escritura. Não foi apenas na condição de ter inspirado os autores bíblicos a escreverem os textos, mas na condição de que o Espírito Santo é dinâmico e ele age na Escritura em todos os processos. O teólogo Kevin Van Hooser, ele diz algo extremamente importante a respeito disso. Ele diz o seguinte: o Espírito é o aperfeiçoador tanto da redação quanto da leitura das Escrituras. Quem efetua igualmente a inspiração e a iluminação. O Espírito Santo, que inspirou a redação das Escrituras, é o mesmo que inspira e ilumina verdadeiramente o leitor. Questões da Escritura só podem ser entendidas se o próprio Espírito Santo trazer à lume a iluminação dos textos. A Bíblia é clara nisso, ela deixa bem claro que homens naturais não conseguem perceber coisas espirituais, e várias coisas na Escritura são de cunho espiritual. Por isso que a ação do Espírito Santo ela é contínua na Escritura. O mesmo Espírito que é o aperfeiçoador da redação é aquele que ilumina o crente na hora da leitura. Então o trabalho do Espírito Santo é ativo. A Herman Bavinck, quando trata dessa questão, ele diz o seguinte: a inspiração não é um evento isolado. O Espírito Santo, depois do ato de inspiração, não sai da Sagrada Escritura e a abandona à sua própria sorte, mas a sustenta e anima. De muitas formas, traz seu conteúdo à humanidade, ao seu coração e à sua consciência. Então o Espírito Santo não inspirou os textos sagrados e abandonou a Escritura. Ele permanece ativo nela. Você pode perceber Deus na Escritura através de sua leitura, porque o texto é vivo, a Bíblia é viva e eficaz. O próprio texto aos Hebreus garante isso. Então não é um livro comum, não é um livro onde homens tiveram a condição de acrescentar ou de retirar coisas. Os autógrafos da Bíblia são inerrantes, são inspirados por Deus. E é a palavra de Deus genuína, ela é eficaz, é suficiente. E ela então instrui o ser humano para que esse ser humano possa então viver de acordo com a vontade de Deus. O teólogo continuista, Wayne Grudem, ele também falando sobre a ação do Espírito Santo, ele diz o seguinte: quando lemos as Escrituras, o Espírito Santo age como convencendo-nos de que todos os livros que temos nas Escrituras vêm de Deus e são as palavras de Deus para nós. Olha só o que ele destaca. Cristãos de todas as épocas vêm testemunhando que quando leem os livros da Bíblia, as palavras das Escrituras falam aos corações delas como as de nenhum outro livro. Que coisa maravilhosa! É entender que o Espírito Santo de Deus age por meio das Escrituras Sagradas. Já vimos até agora que nenhum texto, nenhuma profecia da Escritura partiu da vontade do ser humano. E ela não provém de particular elucidação ou interpretação, porque ela, na verdade, foi uma decisão divina para trazer para a humanidade a vontade de Deus. Então a Escritura é suficiente para que o homem entenda a vontade de Deus para a humanidade. E outra condição que vimos também é que o texto sagrado, ele não partiu necessariamente apenas do registro humano, mas homens santos, ou no caso separados, escolhidos por Deus, foram capacitados, movidos, direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo para o registro da Escritura Sagrada. Então, este livro é confiável. E o texto que estamos analisando agora, de 2 Timóteo 3, especificamente o 16, diz que essa Escritura foi inspirada por Deus, Theopneustos.
Deus colocou dentro do ser humano a Escritura por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo por meio da Escritura. Então, qualquer indivíduo que de forma sincera recorre à Escritura pode ter um conhecimento através do mover do Espírito Santo, através dos seus textos. Então, como eu disse no início da fala, algumas pessoas desmerecem a Escritura. Muitos não acreditam que ela é um livro confiável. Mas o difícil em toda essa circunstância é saber que existem pessoas que vivem no seio da igreja cristã, pessoas que se denominam cristãs, dizem que seguem o Cristo e afirmam que a Escritura é cheia de erros e falhas. Talvez a maior de todas as incoerências é crer que a Bíblia é um livro inspirado e admitir que ela tem erros. Como que um livro que é inspirado por Deus, que o seu autor principal é Deus, porque homens participam do seu registro, é um livro divino humano, mas se Deus é o seu principal autor, admitir que a Bíblia contém erros é talvez a maior de todas as contradições. E infelizmente no cenário evangélico nacional, líderes evangélicos têm tratado a Bíblia não como ela merece, mas têm feito da Bíblia um livro, às vezes, como outro qualquer. Mas nós que preservamos a condição de entendermos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, nós assinamos embaixo a condição de que a Bíblia é inspirada. Porque a Bíblia é um livro vivo, é um livro eficaz, é um livro que transforma vidas. Quantos testemunhos poderíamos colher de pessoas que foram transformadas e totalmente restauradas por textos da Escritura? Pessoas que conheceram o Cristo através dos textos da Escritura, se renderam a Ele e foram completamente transformadas, porque o Espírito Santo de Deus não abandonou a Bíblia, não a deixou de lado, mas desde a inspiração dos textos sagrados, quando inspirou homens santos para inscrição, para o registro da Escritura, desde o seu registro, nunca abandonou as suas páginas e permanece ativo através delas até hoje. A Escritura Sagrada, a Bíblia, os 66 livros que temos aqui são livros confiáveis, porque foram nos dados por Deus. Temos aqui na Escritura o registro da vontade de Deus para a humanidade. Deus se revela por meio da Escritura, através da revelação especial. A revelação especial, ela se dá por meio de Cristo e por meio da Escritura Sagrada. A revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura é a revelação a respeito daquilo que Ele quer que você saiba a respeito dele. Tudo que Deus quis que você soubesse a respeito dele está registrado nos textos sagrados. Por isso é importante que o cristão faça continuamente a leitura deste livro e pode ler tranquilamente, sabendo que é um livro confiável, porque foi inspirado por Deus. Quando as pessoas não têm conhecimento, dos bastidores nos quais a Bíblia veio a lume, ela fica meio confusa. Por isso nós estamos fazendo essa iniciação a uma introdução à teologia sistemática, para que você tenha mais interesse de conhecer esses assuntos. Então convidamos vocês a fazerem as inscrições, para que vocês, além de acompanharem esses vídeos que estão sendo fornecidos da imersão teológica, vocês depois se matriculem no curso de pós-graduação em teologia sistemática, para que você estude a fundo a doutrina das Escrituras, onde você vai perceber a condição da canonicidade dos textos. Você vai estudar sobre documentos, sobre pergaminhos, sobre registro da Escritura, sobre manuscritos, e você vai se convencer também, de forma científica, que a Bíblia é um livro que tem confiabilidade, porque é inspirado por Deus. Os documentos que existem a respeito da Escritura vão fazer você também confiar nesse livro mais e mais a cada dia, além da ação direta e contínua do Espírito Santo sobre os textos sagrados. Então, desde já, eu quero agradecer a oportunidade
E agradecer vocês por terem acompanhado esse vídeo e que vocês possam, de fato, ter um contato mais profundo com Deus através da Escritura Sagrada. E não deixem de fazer as inscrições para o curso de pós-graduação em Teologia Sistemática. Lá sim você vai ter condição de perceber mais, aprender mais, se aprofundar mais na questão da doutrina das Escrituras Sagradas. Até lá.